Especialização em Arte e Educação Intermediática Digital, EMAC UFG 2015, Polo Uruaçu. Eu sou o aluno Rubio Dornelles de Bessa. Minha professora orientadora é a professora doutora Isabel Marques. E farei agora o relato da terceira versão de meu DICC-TCC, após as considerações feitas pela tutora Graziele e também relacionando as ponderações de minha orientadora após o segundo vídeo de orientação postado. Bom, vamos lá então. Eu fiz um relato consolidado em um texto, irei segui-lo para que não perca os detalhes, que fazem parte deste trabalho. Bom, o meu tema-problema tem um título provisório: Cultura Digital e Educação, as performances culturais na escola e o papel do professor enquanto mediador do ato pedagógico crítico. Sistematizei e apresento agora as 3 questões que a professora Isabel deixou para que eu fizesse a reflexão e consolidasse esse trabalho. Bom, são 3 questões. Em primeiro lugar, pensar o grande nó da questão do sistema público e privado, que é a formação de professores. Segunda questão colocada pela professora Isabel é a questão do desempenho do professor diante dessas transformações radicais do advento das novas tecnologias nas vivências de espaço, corpo e meio, dentro e fora da escola. Terceira e última questão para reflexão é a questão de como exercer o diálogo e a mediação entre professor e escola, para que esse processo se efetive. A questão da performance, as novas mídias e a cultura digital na formação dos professores. Bom, eu vou apresentar agora as considerações que eu preparei e, seguindo aqui o meu texto, vamos falar primeiro da primeira questão, que é a formação de professores. Essa formação de professores deve ser pensada em seu contexto social, onde a mesma se insere. Ou seja, nessa situação de transição e em ritmo acelerado, devido a uma configuração político-econômica que passa o mundo na atualidade, ou seja, na contemporaneidade. Castells, 1999, página 22, nos diz que houve mudanças significativas nesse modelo produtivo, no modelo produtivo capitalista. O advento das tecnologias imprime também novas alterações, e as mesmas também se fazem sentir na sala de aula. Nós temos então um novo sistema de comunicação, segundo Castells, onde a comunicação que fala é cada vez mais uma língua universal digital, que está promovendo uma integração global da produção e distribuição de palavras, imagens e sons de nossa cultura, como personalizando-os ao gosto de identidades e humores dos indivíduos. As redes interativas de computadores estão crescendo exponencialmente, criando novas formas e canais de comunicação que moldam a vida, o comportamento e ao mesmo tempo são moldadas por ela também. Essa nova cultura é a cara desse mundo digital, líquida, mutante, mas participativa, exigindo então que os professores e a própria escola modifiquem seus métodos para que se insiram nessa renovação tecnológica, vamos dizer assim. A tecnologia condiciona essas estruturas comunicativas no cenário da cultura digital. O audiovisual integra voz, imagem, som, movimento, textos, dados, convergindo para a formação de uma rede comunicativa mundial. A escola se insere nesse contexto e o professor é desafiado, como disse anteriormente, a participar desse processo inevitável e instigante. Sabemos que a escola tem uma função social, e os professores também, bem definida, e que comporta a formação cultural e cidadã, que agora se atualiza diante dessa sociedade da informação. Essas mudanças promovidas pelo intenso contato com a tecnologia são percebidas no jeito de pensar e fazer educação, assim como nas transformações no modo de trabalhar
comunicar e aprender, o que deveria se refletir na formação de professores e nas práticas escolares. Mas o que vemos na prática é, ainda na maioria dos casos, uma educação pautada no tradicionalismo. A primeira pergunta que a senhora coloca para reflexão é a questão da formação docente, nesse contexto de cultura digital. Segundo Faria e Toschi, 2013, página 175, a educação e a escola são consideradas práticas sociais. Fazem parte da sociedade, nela interferem e dela recebem influências. Por isso, as mudanças na sociedade, provocadas pelas inovações tecnológicas e suas repercussões, estão trazendo impactos também ao trabalho docente. Os sistemas de ensino de todo o mundo passam ou passaram recentemente por reformas em suas estruturas e em suas políticas educacionais, relacionando isso com a questão da tecnologia. Essa sociedade pós-moderna e neoliberal, na qual a escola se encontra em crise, coloca para o professor que sua profissão é manifestamente desvalorizada e este vê com desconfiança as promessas de um futuro promissor para sua carreira. Os professores que comparam sua profissão nos anos anteriores com a situação atual tendem a se sentirem desajustados por se colocarem em um ambiente bem diferente daquele em que estavam quando trabalhavam no início da formação, na formação inicial. Ou seja, são professores que tiveram formação tradicional e se encontram nesse momento com a nova configuração, ou seja, lecionar da mesma forma como foi no momento de sua formação não cabe mais. O mundo mudou, a tecnologia está inserida na escola e é necessário que o professor repense suas práticas. Esteve, 1999, página 121, chama esse sentimento do professor que enfrenta essas dificuldades da sociedade capitalista e que estão inseridos no mundo cada vez mais tecnológico, ele chama esse fenômeno de mal-estar docente, entendido nesse caso, segundo o autor, com esse sentimento de desajuste face à mudança social. Ou seja, a maneira de dar aula, de lecionar, não pode ser a mesma de 10, 20, 30 anos atrás. Os desafios estão colocados, nós temos jovens com olhares e percepções de mundo bem diversas, e aquela questão da cultura da escola de reprodução não tem surtido efeito. No bojo dessa discussão, eu destaco o papel do professor, enquanto mediador nessas mudanças, a reação da sociedade com o trabalho do professor e as formas de superar este mal-estar. Dentre elas, a questão da formação. Então, um dos caminhos apontados aqui nesse futuro artigo, é a questão da formação docente, para tentar minimizar essa questão desse mal-estar colocado aqui pelo autor Esteve. Segundo Esteve, é preciso evitar o desajustamento e a desmoralização do professorado, pois um ensino de qualidade torna-se cada vez mais imprescindível. Houve um aumento nas exigências do trabalho docente, e não há como professores se recusarem a essa mudança, o que impõe a necessidade deles se integrar a essa nova dinâmica social e aos novos conteúdos do seu trabalho. Dentre esses novos mecanismos estão a informática, a internet e as redes sociais. Segundo Cunha, 2010, página 358, a vida imersa no universo digital necessita de intervenções educativas libertadoras para percebermos criticamente a existência do simbólico e suas representações no cardápio de nossas opções, para então agregá-los ou descartá-los, com a autogovernança e cujas percepções e escolhas consistem numa prática dialógica e processual, ficcional e no reconhecimento identitário e histórico-cultural. A cultura digital, segundo Pierre Levy, confere a ela o status de revolução, a quarta revolução da comunicação humana. Para ser um pouco mais preciso, já tivemos as três primeiras.
que é a invenção da escrita, do alfabeto e da imprensa, e essa quarta revolução, a questão da revolução tecnológica, né? A questão da cultura digital. É um grande desafio conceituar essa cultura digital. Para tanto, Palácios, 2009, página 255, nos diz que esse termo, cultura digital, surgiu para fazer uma separação entre a cultura até então existente e algo que estava emergindo, que era o digital. Nos primeiros artigos sobre cultura digital, era muito comum se usar a expressão real life, vida real, né? Para se referir ao mundo das coisas sólidas, em contraposição a esse outro mundo, que seria o mundo virtual. Essa separação inicial vai perdendo sentido, à medida que o mundo digital vai se entranhando nas coisas. As tecnologias digitais vão se naturalizando na vida das pessoas. Ninguém hoje mais fala em real life. O digital virou parte do real life. Mesmo os excluídos vivem no mundo de tecnologias digitais. A pessoa passa a usar um cartão de banco para receber sua aposentadoria rural. Isso é parte da digitalização do mundo. Códigos numéricos, redes complexas são acionadas cada vez mais que uma operação dessa é realizada. É um digital que se transfere a todos esses equipamentos coletivos que nós utilizamos como parte do nosso dia a dia. Bom, a segunda questão que a senhora coloca, professora Isabel, é a questão do desempenho desse professor diante dessas transformações radicais, né, do advento das novas tecnologias nas suas vivências de espaço, corpo e meio dentro e fora da escola. A respeito da formação dos professores e o uso das mídias, é necessária uma formação específica e constitui um enorme desafio. Calaça, 2013, página 165, ressalta que a utilização das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, não se sustentam no mero caráter instrumental, nem no encantamento ou no fascínio pelos equipamentos, pois a entende como comunicação, um processo em que os sujeitos interagem a partir de sua cultura, modificam-se uns aos outros e constroem conhecimento nas interações. É necessário pensar a formação de professores para o uso dessas novas mídias, inseridas nessa comunicação mediada pelo computador, CMC, né? Comunicação mediada pelo computador, também inseridas na cibercultura. Para a promoção efetiva dessa formação para o uso das mídias, Calaça 2013, página 166, defende o desenvolvimento de um olhar crítico do leitor com relação às mídias, tendo como aporte as mediações entre os processos educativo e comunicativo. É nesse repertório conceitual que defende a leitura crítica das mídias, para articular isso com educação, informação, conhecimento, comunicação, tecnologia e mídias inseridas também na sala de aula. Mas a formação de professores parece não acompanhar essas exigências, e os futuros professores acabam se formando conforme velhos modelos. Ao chegarem para a realidade da sala de aula, experimentam o que a autora chama de choque com este futuro, onde os alunos em fase escolar já nasceram imersos nessa cultura digital e exigem uma prática diferenciada nas aulas, ou seja, exige um novo desempenho deste professor. Encontramos atualmente uma situação desafiadora em muitas escolas. De um lado, existem alunos ambientalizados com a cibercultura, e do outro, os professores, que pouco dominam esses artefatos digitais. Instaura-se assim a seguinte problemática, conforme Prensky, 2001, página 4, relata. Os imigrantes digitais, professores, tentam ensinar nativos digitais, alunos. Os professores de hoje têm que aprender a se comunicar na língua
e estilo de seus estudantes. Isso não significa mudar o significado do que é importante ou das boas habilidades no pensamento, mas isso significa ir mais rápido, menos passo a passo, mais em paralelo, com mais acesso aleatório, entre outras coisas. Ou seja, o desempenho do docente tem que acompanhar esse ritmo da cultura digital colocada na sala de aula e onde os alunos já estão inseridos nesse processo. Em minha opinião, eu vejo essa educação, vejo uma necessidade, de uma formação de educação crítica em relação ao meio, à mídia e ao conteúdo, respondendo a pergunta da senhora, ao uso dessas novas tecnologias, pois o simples fato do aluno possuir mais conhecimento técnico, ao menos num primeiro momento, já que a maioria dos professores não são nativos digitais, não deve assustar. A análise crítica do potencial e dos limites da cultura digital cabe ao professor, porque ele é o mediador do conhecimento. Então ele vai pegar essa informação e transformar essa informação em conhecimento. Ao desenvolver essa familiaridade com esse novo universo, ele inicia a capacitação para a reflexão, ou seja, pensar o seu papel de formação para a cidadania, utilizando essas novas mídias. De acordo com Freire, em 1993, reconhece-se a necessidade da apropriação pelos educadores dos avanços científicos do conhecimento humano, que possam contribuir para a qualidade da escola que se quer. Percebemos então que Freire, como sempre à frente dessas discussões, ele vê o potencial dessas novas tecnologias para a sala de aula. As novas mídias são só uma ferramenta ou um meio para ensinar em sala de aula? Ou são apenas um suporte pedagógico para construir outra vivência na sala? São novas possibilidades? São questões que estão colocadas e que devemos refletir para fazer realmente uma alteração, dessa relação professor e aluno dentro desse contexto de cultura digital. A terceira questão que a senhora coloca para mim, professora Isabel Marques, refere-se ao fato de como deve se exercer esse diálogo e como deve ser essa mediação do professor para que esse processo se efetive. Pensar a questão da performance, as novas mídias e a cultura digital na formação desse professor. Como que tudo isso se relaciona, A respeito do conceito de performance, Schechner, 2006, página 2, propõe que as performances marcam identidades, dobram o tempo, remodulam e adornam o corpo e contam histórias. Performance de arte, rituais ou da vida cotidiana. São comportamentos restaurados, comportamento duas vezes experienciados, ações realizadas para as quais as pessoas treinam e ensaiam. Então eu vejo que essa ação performática do professor está nessa mediação entre conteúdo e cultura digital. A mediação em sala de aula é promovida pelo professor, não colocando na perspectiva de super professor, consciente e crítico que vai conseguir resolver tudo. Ou naquelas narrativas redentoras, onde o comprometimento é necessário para imprimir essa mudança. Quem diz isso são os autores, Gustavo Fishman e Sandra Regina Salles, de 2010, página 14, de onde eu destaco: ter esperança de um futuro melhor e mais justo para nossas escolas e sociedades não é uma atitude problemática per si. Entretanto, noções de esperança se estruturam apenas numa narrativa redentora de heroísmo individual do superprofessor é uma esperança sem efeito. Ou seja, o que esses autores estão chamando a atenção é o seguinte: não adianta eu tentar ser um superprofessor que vai dominar essa tecnologia
sem que eu tenha para isso uma formação docente adequada. Eu apresento agora, professora Isabel, dentro da metodologia que eu pretendo desenvolver nesse artigo, eu gostaria de colocar aqui um estudo de caso. Eu vou relatar aqui um processo de formação de professores, que é o conceito H. É uma nova metodologia inovadora. Bom, antes de falar sobre isso, eu sou professor efetivo da rede pública estadual há 11 anos, atuo em sala de aula na regência, ininterruptamente, e vejo essa questão do mal-estar docente colocada no início desse artigo, Esse mal-estar é entendido como essa dificuldade de muitos professores de utilizarem a tecnologia em sua sala, em como repassar o conteúdo utilizando essa atualização, que ela é exigida por parte dos alunos. Além de ser professor da rede pública estadual, eu estou atuando há 1 ano como tutor numa especialização EAD, Educação à Distância. O nome dessa especialização é Inovação em Mídias Interativas, promovida pela UFG e o Media Lab, com laboratório de pesquisa dentro da área da questão da educação, aliada com a tecnologia. A coordenação dessa especialização, promovida aí pela UFG-CIAR, é do professor Cleomar Rocha, onde temos turmas mistas com 30 alunos, sendo 15 vagas destinadas a professores da educação básica e 15 vagas para alunos da comunidade geral. Consiste em uma modalidade de formação que utiliza a educação à distância e é uma especialização inovadora em si mesma, porque é a primeira especialização lato sensu a utilizar o método PBL, Problem Based Learning, ou seja, aprendizagem baseada em problema, e a questão do conceito H, ou seja, é a inovação da inovação. Essa especialização será concluída em fevereiro de 2016, mas desse 1 ano que eu já atuo enquanto tutor, eu posso relatar algumas coisas, mas antes eu vou caracterizar a metodologia de trabalho dessa especialização. Sobre os ambientes virtuais de aprendizagem e sua diferença com o conceito H, Cavalcante e Rocha, 2013, assim os definem. As atividades em ambientes virtuais de aprendizagem têm se tornado, por assim dizer, as atividades isoladas em rede, visto que as salas em quaisquer plataformas de ensino têm sido usadas como ambientes dotados de uma série de serviços, como estratégia de autossuficiência. Em outros termos, estão isolados na internet. Os alunos e os professores, também chamados de tutores ou orientadores, restringem suas ações aos ambientes virtuais, o AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, e suas possibilidades. Todas as atividades de postagem, de fórum, sala de bate-papo, mensagens, instantâneas ou não, enfim, as atividades estão definidas e delimitadas no espaço do AVA, sendo que quaisquer tentativas de utilizar recursos externos não são apenas não incentivadas, mas são desaconselhadas ou mesmo impedidas. Cria-se, segundo os autores, uma microestrutura isolada no grande universo da formação que é a própria internet. Ou seja, os autores estão chamando a atenção para a seguinte situação: uma especialização dentro de um AVA acaba reproduzindo aquela velha sala de aula tradicional, onde você vai repassar um conteúdo, esse conteúdo é decorado, memorizado, repetido. Ocorre, contudo, que tais serviços não apresentam a desenvoltura, segundo os autores, igual ou superior à ferramenta. E as mesmas funções tidas gratuitamente na internet são usadas mundialmente. Outro ponto a considerar
é que os serviços oferecidos nos ambientes virtuais de aprendizagem são de uso restrito. Podem configurar, por exemplo, uma pequena comunidade, mas estando impossibilitada de estabelecer laços ou elos com outras comunidades, pela restrição de acesso. Ou seja, o que os autores estão evidenciando é a questão do ambiente virtual se transformar numa outra sala de aula tradicional. Somente alunos e professores daquele curso, frequentam esse ambiente, tornando assim a visibilidade mínima e os contatos restritos àquele grupo. Em contrapartida, o conceito H, que desenvolve-se nessa especialização que eu trabalho, que é o ambiente de gestão da aprendizagem, H, é assim definido por Cavalcante e Rocha. O conceito H, tornado método em sua aplicação, é uma alternativa em relação ao AVA, na implementação de cursos à modalidade à distância. O diferencial do conceito H está na sua autonomia, e na autonomia que isso dá ao aluno também, para a construção e manutenção da concepção de rede, ao longo e depois do curso, sendo resultado de maior impacto, visto não estarem confinados a um ambiente fechado, que no caso aqui seria o AVA. Restrito e de rápida obsolescência, como acontece nos ambientes virtuais de aprendizagem. A partir do conceito H, se pressupõe uma aprendizagem de valor agregado à vida, com todos os vínculos possíveis, com a prática contemporânea de comunicação. Seus recursos já estão disponíveis e são os mais usados da rede, permitindo ao aluno que dê continuidade aos projetos de disseminação do conhecimento e socialização de seu aprendizado. Tornando isso um pouco mais claro, é o seguinte: as turmas recebem um tema-problema que será desenvolvido em conjunto, é uma aprendizagem colaborativa e tem que definir um calendário e, dentro desse prazo, desenvolver as habilidades e resolver a questão colocada inicialmente. Então, não se tem um material pronto em suas mãos, tudo é construído por todos, conferindo uma autonomia muito importante para a aprendizagem. Essa experiência de curso de formação em nível lato sensu traz algumas dificuldades e também algumas exigências. De início para o corpo docente, pois o método reivindica que não há saber completo. Quebra-se de início o ideal de professor que sabe tudo e que irá transferir o que sabe a seu aluno. No método H, o professor é mediador, orientador do aluno em sua própria descoberta, em suas próprias conquistas. O professor sugere, aponta, mas não define ou determina. O aprendizado faz-se pelo próprio aluno. Em síntese, o professor é também um aprendiz disposto a novas descobertas. Então, eu quero ilustrar, dentro da metodologia desse artigo, essa experiência que eu tive, que eu estou tendo enquanto tutor dessa especialização e que eu considero um sucesso. Lógico que não é fácil, porque as pessoas estão acostumadas com a zona de conforto, de não ter que despender muito tempo para produzir esse conhecimento, mas nesse conceito não tem como, porque são utilizadas várias mídias sociais para o intercâmbio de conhecimento. Então, é a cultura digital em seu sentido mais amplo. Lá nós temos o uso de redes sociais para aprendizagem, coisa que é abominada por muitos desses professores que eu coloco no início, que tem uma formação tradicional. Então, usa-se diversas mídias. Eu vou citar só como exemplo aqui, e aplicativos, Voxer, Telegram, o Skype, é utilizado o Voxer, Google Drive, enfim, diversas ferramentas e aplicativos e redes sociais que são utilizados pelos alunos dessa turma dessa especialização para compartilhar o conhecimento entre eles
e de forma a socializar o que aprenderam. Ok? Bom, para este vídeo eu penso que eu tentei responder as indagações, né, e contribuições que a senhora muito brilhantemente deixa no trabalho, professora Isabel Marques, a quem eu agradeço imensamente a oportunidade. Agradeço e aguardo a futura orientação. Muito obrigado.